Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond de volta com vocês para falar sobre redação. Na verdade, o tema que eu escolhi para falar nessa aula, ela tem a ver não só com a prova dissertativa. Já houve questão do Enem que caía o assunto acentuação gráfica. Então, ela abarca não só a parte dissertativa, mais a parte dissertativa, claro, mas também a objetiva. Por que não? Então, a acentuação gráfica. Depois dessa aula, eu tenho certeza que vocês não errarão mais a questão de, essa palavra é acentuada, não é acentuada. Eu tenho certeza que não errarão mais, ok? Então, vamos lá. Primeiro, para saber a acentuação, eu preciso lembrar de um conceito básico, tá? Que é o conceito da sílaba tônica da palavra. O que é a sílaba tônica? A sílaba tônica, vamos lá. A sílaba tônica é a sílaba pronunciada de forma mais forte, mais intensa dentro das palavras. Então, as palavras, elas têm uma sílaba que é a mais forte. A sílaba fraca é chamada de átona, mas eu não preciso a átona para a acentuação gráfica. Não faz necessário encontrar a sílaba átona, mas a sílaba tônica é fundamental. Então, de acordo com a posição desta sílaba na palavra, né, a gente tem a seguinte classificação. Na língua portuguesa, a sílaba tônica só pode estar em 3 posições. Quando é a última sílaba, é chamada de oxítona. A penúltima sílaba é chamada de paroxítona. Ou a antepenúltima, que é chamada de proparoxítona. De qualquer forma, ela será aquela pronunciada de maneira mais marcante. Então, não existe palavra da língua portuguesa que tenha outra classificação, né, a princípio, que oxítona, paroxítona, proparoxítona. Existe dentro um gramático chamado Celso Cunha, que dentro da gramática dele, ele classifica algumas pouquíssimas palavras como bisdrúxulas, tá? Mas é uma questão muito acadêmica, isso é uma questão muito de faculdade, para quem vai estudar a língua portuguesa profundamente. Basicamente, geral, a gente estuda as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Então, nenhum acento vai recair, né, depois dessa antepenúltima, ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Antes, melhor, né? Antes da antepenúltima nunca cairá, por maior que seja a palavra. Paralelepípedo, né? Caiu no caiu no pi, pedo. Do é a última, P, antepenúltima, pi, né? Última, né? Do, P, penúltima e antepenúltima, o pi. Então eu tenho paralelepípedo com uma palavra proparoxítona. É. Aqui alguns exemplos, né? Jacaré é uma oxítona, pois a sílaba mais forte é o ré, a última. Caráter, eu tenho uma paroxítona, que é urá, e máquina tem uma proparoxítona, que é a sílaba má, a sílaba mais forte. Coincidentemente, aqui eu coloquei exemplos de palavras que são acentuadas. Então eu só classifico quando é acentuada? Não. Nós sabemos que nem todas as palavras da língua elas são. Mas olha só, eu coloco para vocês a palavra sala. Qual é a sílaba mais forte de sala? Sá. Isso aqui é o quê? Oxítona, paroxítona, penúltima sílaba tônica. Mais uma, só para a gente ilustrar. Ó. U, uru, bu. Urubu. Qual é a sílaba mais forte? O bu. Última sílaba, eu tenho uma oxítona. Então, independente da palavra ter acento ou não, a gente tem a classificação da sílaba tônica. Claro que quando a sílaba tônica ela é marcada pelo acento gráfico, é muito fácil de classificá-la. Mas também é possível e sim são classificadas mesmo não sendo acentuadas graficamente. Prosódia e ortoépia. O que se trata? O que vem a ser esse raio?
Prosódia. Prosódia é a parte da fonética que estuda a acentuação tônica das palavras, é o que nos está nos interessando nesse momento. O erro no emprego da acentuação tônica de um vocábulo é comumente chamado de silabada. Um exemplo clássico de silabada é esta palavra aqui, ó. Como que você pronuncia, minha jovem, meu jovem, esta palavra? Muitos gostam de classificá-la como proparoxítono. Pronunciam como rúbrica? Sim, mas não. Esta palavra, se você pronunciá-la como rúbrica, você está cometendo uma silabada, um erro de prosódia. Essa palavra tem como sílaba tônica a sílaba bri. A penúltima, ela é uma paroxítona. Então a gente precisa pronunciá-la como rubrica. Rubrica. Me faça uma rubrica nesse documento e não uma rúbrica, como muitas pessoas. Gente boa, hein? Gerente de banco, gente importante de verdade. Não que todos não sejamos importantes dentro de uma hierarquia, né? Ortoépia. Ortoépia é a parte da fonética que estuda a pronúncia correta dos vocábulos. A ortoépia se divide em 3 tipos diferentes, quando a emissão das vogais, né? Então eu falo, olha lá, em vez de moleque, falo moleque. Quanto à emissão das consoantes, homem, eu detono o M final, falo homem. E quanto à adequada ligação de vocábulo a outro na frase, qual é? O famoso qual é. Então, esse tipo de pronúncia das palavras, ela é chamada de ortoépia. Aqui um exercício para a gente brincar um pouquinho. Eu coloquei algumas palavras e qual seria a pronúncia? Elas estão sem acento propositalmente, tá? Não é que elas são sem acento, não. Elas possuem acento. Algumas aqui, tá? Possuem acento gráfico e muitas delas, até coloquei aqui, mas já me antecipei, a nossa rubrica. Então, vocês já saberão que ali é a rubrica. Para a gente brincar, quais seriam as palavras aqui que são oxítonas, as que serão paroxítonas e as que são proparoxítonas. Então, vamos lá. Quais dessas palavras aqui seriam oxítonas? Nobel e não Nobel, já vi gente de jornalismo falar o prêmio Nobel da Paz, e o prêmio é Nobel da Paz, tá? Nobel, mister, cateter e não catéter, cateter, Eiffel, é um estrangeirismo, eu sei, mas não é Eiffel, é Eiffel, ureter e não uréter, já vi muita gente boa também, cister, obus e massater. Agora, olha as palavras dessas aqui que são paroxítonas. Avaro, têxtil, a nossa famigerada rubrica, filantropo e não filântropo, filantropo, ciclope, boêmia, maquinaria, gratuito, não é gratuito não, tá? É gratuito. Clitóris, íbero, caracteres, asiago, látex, alcácer. E, obviamente, para fechar, as proparoxítonas. Quais seriam? Nobel, proparoxítonas Nobel foi ótima. Zênite, crisântemo, bávaro, aerólito e não aerolito, lívido, íntere, arquétipo, ágape, monólito e amálgama. Então, são algumas das palavras, algumas até acredito que vocês desconheçam uma ou outra
não sejam do seu vocabulário. Na dúvida, consultem um dicionário, é também uma forma de exercitar, caso você não saiba o significado de alguma dessas palavras, mas o que me interessa aqui não é o vocabulário, o léxico, significado dessa palavra, e sim a sua sílaba tônica. Vamos então às regras de acentuação. Quais seriam as regrinhas que nós temos que seguir? Oxítonas. Já sabemos que as oxítonas são as palavras que o quê? Que tem como última sílaba a sílaba tônica, a sílaba forte. Então, quais são as palavras oxítonas que deverão ser acentuadas, que deverão levar acento? A regra de acentuação, essas regras de acentuação, elas são muito fáceis, tá? O que eu preciso estar atento, muito, nas oxítonas, vou dar um macete para paroxítona, e as proparoxítonas são as mais fáceis. Então, quais oxítonas levam acento? As terminadas em A, E e em, seguidas ou não de S, no plural ou no singular. Seguidas ou não de S é melhor. A, E, O, em, seguidas ou não de S. Essas 4 terminações nas oxítonas precisam de acento. Então, tem uma palavra que termina com A, Pará, Vatapá, seguido ou não de S, Carajás, elas precisam ser acentuadas, Jacarandás. Se termina em E, seguida ou não de S, Igarapé, Chulé, chulés, filés, rodapés, elas precisam ser acentuadas. E as terminadas em, seguida ou não de S, também ninguém. E aí, obviamente, por uma questão de escrita, esse M torna-se N. Vinténs, parabéns, armazéns, todas essas palavras terminadas em ou seguidas ou não de S, enquanto oxítonas, elas levam acento. Ah, então, é por isso que abacaxi não leva acento? Perfeito, abacaxi é uma oxítona terminada em I, não está na regra. Então, urubu, que foi o caso, apesar de urubu ser uma sílaba tônica, é uma oxítona, ela não leva acento porque termina em U. Exatamente por isso, minhas cabeças pensantes. As regras das paroxítonas. Tá aqui, ó. Qual é a regra? Vamos lá. Levarão acentos terminadas em R, L, N, X, PS, I, Is, Us, Uns, An, Ão, Ans e Ãos. Decorar tudo isso dá trabalho. Então, qual é o macete que eu dou para vocês? A regra da paroxítona é exatamente inversa da oxítona. Aquilo que eu acentuo em oxítona, eu não acentuarei em paroxítona. Aquilo que eu não acentuo em oxítona, acentuarei necessariamente nas paroxítonas. Olha só, revólver. Eu acentuo uma oxítona terminada em R? Não, por isso eu acentuo uma paroxítona terminada em R. Júri é uma paroxítona terminada em I. Eu acentuo oxítonas terminadas em I? Não, por isso eu acentuo uma paroxítona terminada em I. Lotus, paroxítona terminada em US. Eu acentuo oxítona terminada em US? Não, por isso eu acentuo uma paroxítona terminada em US. Fiquem atentos porque órfãos, mas está terminando em AS. Não, está terminando em ANS, não em AS. É outra coisa, tá? O A contil não conta. O A contil é outra história. Eu não acentuo oxítonas terminadas em ão, óbvio, já está terminando com o sinal de nasalização ão. Então, eu acentuo a paroxítona terminada em ãs, em ão, ãos e assim por diante. Certo? Proparoxítonas, a regrinha mais fácil das 3. Qual é a regra das proparoxítonas? Ora, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, eu me deparo com uma palavra que a antepenúltima sílaba é a tônica, que a antepenúltima sílaba é a mais forte, eu sei que essa palavra será acentuada. Vamos aos exemplos.
máquina, centímetro, tráfico, quilômetro, helicóptero, vítima, ventríloco, êxtase, cátedra, catástrofes, debentures, centrífugas, gênesis e paralelepípedo. Eu já havia adiantado para vocês. Sabemos então que paralelepípedo leva acento no pi, porque toda palavra proparoxítona ela leva acento, deverá ser acentuada. E os monossílabos tônicos? Ora, a gente tem as palavras, a gente tem a classificação também das palavras de acordo com o número de sílabas. Monossílabo para 1 sílaba, dissílaba para 2 sílabas, trissílaba para 3 sílabas e polissílabas para as palavras com 4 ou mais sílabas. Então, quando eu tenho um monossílabo, palavra que possui uma única sílaba, poderão levar acento se forem pronunciados mais fortes, ou se esse monossílabo, ou essa monossílaba, ela é pronunciada de maneira forte, ela é tônica, sempre é questão da sílaba tônica. Como exemplo, temos as palavras de preposição, casa de Maria e de, verbos de, um presente para crianças. Aqui a gente tem uma diferença de um para outro. Casa de Maria, de um presente. Você vê que o de, em de um presente, ele é tônico e na preposição de não. Tá? Então, quais seriam os monossílabos em quais eu deveria acentuá-los? Os terminados também em A, EO e EM. O EM tem uma questão que a gente tem que ficar atento, da questão da diferenciação. Mas, de uma maneira geral, eles terminados em A, EO são acentuados e o EM também. Já, cá, dá, mais, paz, de, cre, lê, vez, de, enfim, os exemplos que estão aqui dos monossílabos tônicos. Vamos para um exercício aqui. Nós temos todas as palavras aqui, elas estão acentuadas ou não, não é? Elas estão acentuadas. Na verdade, todas as palavras aqui estão acentuadas e eu vou justificar a acentuação dessas palavras. Então, armazém. Por que armazém leva acento? Porque é uma oxítona terminada em em. Revólver leva acento por quê? Porque, na regra inversa, né, é uma paroxítona terminada em R, eu não acentuo oxítona terminada em R, logo acentuo paroxítona terminada em R. Centrífuga leva acento por quê? Porque é uma palavra proparoxítona. E todas as proparoxítonas, elas levarão acento. Voz, um pronome, voz, leva acento por quê? Porque é um monossílabo tônico. Nêutron leva acento porque é uma paroxítona terminada em N. Cipós leva acento por quê? Porque é uma oxítona terminada em OS. Fé leva acento, que é o mesmo caso de voz. É um monossílabo tônico, um monossílabo terminado em E. Lápis leva acento por quê? Porque é uma paroxítona terminada em IS. Próximos, a regra é mais fácil. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Jacarandá, porque é uma oxítona terminada em A. Tórax, paroxítona terminada em X. E Sé, que é mais um exemplo de monossílabo tônico. Moçada, vou parar por aqui, volto no próximo bloco, continuando a explicar a acentuação gráfica, as regras de acentuação das palavras. Até mais, cabeças pensantes.
Alô galera, moçada, cabeças pensantes, voltando com a aula explicando as regras de acentuação gráfica. Então, dando continuidade, lembrando os conceitos de hiato, ditongo e tritongo. A gente precisa relembrar para entender algumas outras regras de acentuação. Antes você me pergunta, Cláudio, e a nova ortografia, não tem umas regras de acentuação aí que podem ter mudado? Sim, ocorrem sim. Eu estou explicando isso aqui para vocês já de acordo com o que houve de mudança de nova ortografia já está inserido aqui. Mas a gente vai fazer uma aula só sobre nova ortografia. É uma aula que fala sobre tudo que esse novo acordo ortográfico coloca. Então, não vou me prender a essas questões, não vou colocar parênteses de nova ortografia nessa aula de acentuação, de regra de acentuação não. Tá, moçada? Vamos lá. Há palavras que possuem encontros vocálicos, que são vogais próximas, né? Vocálico é tudo aquilo relacionado à vogal, consonantal relacionado à consoante. Como exemplos, temos as palavras saúde, circuito e uruguaio. Quando separamos em sílabas as palavras que possuem encontros vocálicos, esses tais encontros podem ou não ser separados. Dependendo de como se der cada separação, haverá uma denominação diferente. Chamaremos de hiatos as vogais que se separarem, indo uma para cada sílaba. Chamaremos de ditongos os encontros de duas vogais que não se separarem e de tritongos os encontros de três vogais que se mantiverem juntas em uma só sílaba. Então o hiato tem a palavra, tem duas vogais juntas, e quando eu separo essa palavra, uma vogal para um lado, uma vogal para o outro. Isso eu chamo de hiato. Tenho as duas vogais, e quando eu separo a sílaba, essas vogais permanecem juntas. Eu tenho um ditongo, três vogais, e quando eu separo a sílaba, essas três permanecem juntas. Eu tenho um tritongo. Eu estou dando uma explicação bem básica de hiato, tritongo e ditongo. Isso, a gente fala que essas vogais, esse encontro de três vogais, tem a questão da semivogal e da vogal, quando a gente estuda fonética mais a fundo, né? Mas não tão a fundo, tem a questão da vogal, semivogal, mas nesse momento a gente não precisa disso, então a gente não vai adentrar, que é um ditongo crescente, ditongo decrescente, não se faz necessidade disso. Exemplos. Aqui a gente tem um caso de acentuação de hiatos I e U. Vamos ver o que se trata dessa regrinha. Repare que sendo I ou U, a segunda vogal tônica do hiato levará acento, seguida ou não de S. No caso da palavra rainha, por exemplo, o I só não levará acento, né? Porque há uma exceção. Não se acentuam as segundas vogais tônicas do hiato se forem seguidas do fonema NH. Então, o que é isso? Quando a segunda vogal do hiato estiver isolada ou acompanhada de S, você deverá, se for o I ou U, você deverá acentuar. E nunca acentua esse I ou U, segunda vogal do hiato, acompanhado ou não de S, quando vier precedido de NH. Por isso a palavra rainha, bainha, todas elas têm esse hiato, mas como vem antes do NH, não é acentuada. Então, olha, é por isso que, no rigor da língua, Luiz com S deveria vir acentuado e Luiz com Z não. Isso aqui é um exemplo de segunda vogal do hiato. Acompanhado ou não de S, leva acento. Está acompanhado de uma outra letra, que não é o S, não poderá levar o acento. Também cabe para Thaís com I, com S, e Thaís com Z, também cabe. Uma curiosidade, olha, o singular da palavra, né, o singular de uma palavra como raiz, não leva acento, porque esse I está acompanhado de o Z. Agora, o plural de raiz, que é raízes, ora, leva acento, porque a segunda vogal do hiato I está isolada. Então, naturalmente, levará acento.
Continuando, essa é a regrinha dos hiatos. Os ditongos, né? É o caso de vogal juntas, duas juntas, na hora de separar a sílaba, permanecerão juntas. Aí tem os exemplos aqui de algumas palavras, tá? Vamos ver o que está dizendo. Podemos ter 9 tipos de ditongos diferentes. Ditongo IA, IE, IO, UA, UE, UO, EA, EO e OA. E tem um exemplo para cada aqui. Todos os exemplos dados levam acento, já que são paroxítonos terminados em ditongos crescentes. Tá? Aí o que é o ditongo crescente? Agora a gente vai falar sobre o ditongo crescente. É quando eu tenho semivogal e vogal. O decrescente é o contrário. Eu tenho vogal e semivogal. E aí você vai me perguntar, Cláudio, o que é uma vogal, o que é uma semivogal? Vamos falar de fonética, tá? Uma vogal, as vogais I e U, elas poderão ser semivogais, tá? O I e o U, se estiverem acompanhados da vogal, elas têm a função de semivogal, tá? E eu estou falando de som, fonética é som, então muitas das vezes o E e o O podem ter esse som de I ou U. Eu também vou considerar como semivogal, foneticamente falando. Então, ó, Vitória, ó, paroxítono. Então, o que a gente percebe aqui? As paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Né? Vitória, ó, semivogal, vogal, ditongo crescente. Cárie, semivogal, vogal, ditongo crescente. Água, semivogal, U, vogal A. Tênue, semivogal U, vogal E. Então, são os casos. Por isso que o meu nome, ó, Cláudio, paroxítona terminada em ditongo crescente, leva acento. Então, essa é a regra das paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Tritongos. Veja que na separação das palavras acima dadas, uma das sílabas ficará com as 3 vogais unidas. Uruguaio, Paraguai, né? Elas ficarão. Esse tipo de junção que chamamos de tritongos. Haverá palavras que possuam mais de 3 vogais juntas, como piauiense, por exemplo, mas na separação não poderão ter mais de 3 vogais na sílaba. Então, como é que você separa o uruguaio? Uruguai, o Paraguai, o piauiense. Como separaríamos piauiense? Pi-au-i-en-se. Né? Piauiense. Tem um monte de vogal junto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, em momento algum, teremos as 5 vogais juntas, 4 vogais juntas. Na verdade, nem tritongo tem em piauiense. Certo, cabeçada? Vamos seguindo. Isso aqui é um pequeno exercício, até para a gente entender as diferenças, até para uma questão semântica. Olha, se você escreve sem um acento uma palavra, ou com acento, o sentido diferente que vai trazer para a sua frase. Secretaria é diferente de secretária. Por que secretaria não leva acento e por que secretária leva? Geografia não leva e por que história leva? Ora, secretaria, eu tenho um hiato. A sílaba tônica, olha, seria uri. Eu acentuo paroxítona terminada em A? Não, é regra inversa, por isso não. Tem esse hiato aqui ocorrendo. Agora em secretaria, ó, secretaria, hiato. Secretária, eu tenho ditongo, fica junto. Agora eu acentuo, porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Olha lá.
Mesma coisa, geografia, hiato, hiato. Então, aqui a sílaba forte é o FI, geografia, paroxítona terminada em A, não leva acento. História, aqui eu tenho ditongo, paroxítonas terminadas em ditongo crescente levam acento. Por isso, essa diferença entre uma que é acentuada e outra que não é acentuada. Vamos a um exercício, já que nós vimos essas regras além das regras das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, vejamos se vocês já fixaram isso. Explique a acentuação e a não acentuação dos nomes das cidades abaixo. Algumas cidades como Itu, Buri e Itaoca não foram acentuadas e Poá, Jaú, Jundiaí foram acentuados. Por que da falta do acento ou da presença do acento nesse caso? Em Itu, é uma oxítona terminada em U, por isso não leva acento. Itu. Poá leva acento, por quê? É uma oxítona terminada em A, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O e em, seguidos ou não de S. Por isso eu não acentuo Itu, porque é uma oxítona terminada em U, mas acentuo Poá, porque é uma oxítona terminada em A. Jaú. Ué, Jaú não é uma oxítona terminada em U? Poxa, você acabou de dizer que não leva. Opa, pera lá. Mas Jaú eu tenho o hiato, Já-U. Essa regra, ela sobrepõe a regra das oxítonas. Então, como U é a segunda vogal do hiato, levará acento. Mesma coisa de Jundiaí. Esse I é a segunda vogal do hiato, I ou U, acompanhado ou não de S e nunca antes de NH, deverá ser acentuado. Buri, como oxítona terminada em I, não leva acento. Por isso eu sei que a pronúncia é Buri e não Buri. Se fosse Buri, levaria acento, porque é a regra inversa da oxítona. E Itaoca, ela tem a segunda vogal dela, é o O, Itaoca. E a regra não diz que a segunda vogal do hiato O levará acento, e sim somente a segunda vogal sendo o I ou U. Moçada, sabendo essas regras, você não erra mais a acentuação de palavra. Então, tenho certeza que essas aulas ajudarão bastante para que você não cometa mais deslizes na hora de escrever uma palavra com acento ou sem acento. Um abraço e até o próximo encontro.